E aí, galera? Deixa eu me organizar aqui. Show. Vamos de cinética química então, né, galera? Deixa eu... Onde é que eu estou aqui? Soluções digitais, relatório, avaliações, banco de questões. Então, galera, olha só. Nós vamos de cinética química hoje. Como eu disse, a termoquímica, eu tenho 14 questões no Enem. Então, quer dizer que eu tenho mais de uma questão por ano. Então, quer dizer que, Jonaci, descreve a prova de química para mim de 2020, que será aplicada em janeiro de 2021. Quais questões que você enxerga? Eu enxergo uma questão de separação de mistura. Eu enxergo uma questão de propriedades físicas dos compostos orgânicos, que pode estar ou não associado a uma outra questão de separação de misturas. Então, eu posso ter uma questão de somente separação de misturas, e eu posso ter uma questão de separação de misturas associadas a propriedades físicas dos compostos orgânicos, como solubilidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, como já caiu na cromatografia gasosa. Tá? Então, duas questões. Coloca aí na conta também uma questão de estequiometria. 3 questões. Coloca aí na conta aí uma questão de equilíbrio químico. 4 questões. Coloca uma questão de eletroquímica. 5ª questão. Uma questão de termoquímica. 6ª questão. 2 questões de orgânica, introdução e uma questão de reações. Ou seja, já foram para 8 questões. Mais uma questão de solução, 9ª questão. Tá ótimo para a gente. O resto que vier, deixa para os outros. Você acertando essas 9 questões que eu disse para vocês, vocês estarão com pontuações em torno de 800 pontos em natureza. É a pontuação para medicina na UFES, tá? Então, eu desenhei a prova para vocês. Professor, mas você não disse propriedades coligativas, você não disse cinética, você não disse nomenclatura, você não disse ligações. Não, ligações intermoleculares para entender propriedades físicas dos compostos orgânicos. Agora, ligação iônica, covalente, metálica, isso aí é detalhezinho. Se cair, você fazer, beleza, não vai ficar dando redundância, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar as questões de cinética que nós temos no Enem. Então, ó, selecionar questões, mostrar para vocês quantas questões que eu tenho de cinética no Enem. Então, aqui, ó, cinética química. Daqui a pouco eu mostro isso. Enem. De todos os anos eu tenho 3 questões. Ah, professor, então eu não vou estudar. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Não é que eu não... Ó, não caiu 2009, não caiu 2010, não caiu 2011, não caiu 2012, não caiu 2013, não caiu 2014, não caiu 2015, não caiu 2016, não caiu 2017, caiu uma em 2018, caiu outra em 2019. Então, quer dizer que nos últimos 2 anos caíram uma questão, cada. Então, nós temos 2 questões de cinética para estudar. Professor, como que essas questões de cinética são cobradas no Enem? Então, caiu uma questão do Enem falando sobre... ele fala bem assim, uma questão elevada, 30% das pessoas acertaram, então quer dizer que de cada 3, uma acertou. Ele está falando, se eu não me engano, essa questão, ele fala sobre que essa estrutura aqui, ó, o odor permanece nas mãos em contato com alho, constituído crominíquo. A principal vantagem desse sabonete é que não se desgasta com o uso. Considere a principal substância responsável pelo odor do alho é a lisina, que é a estrutura 1. E que para o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Então ele pergunta como é que é a conversão de 1 para 2. E aí nós temos que lembrar da questão do catalisador, que catalisador são, quando ele fala aqui que não desgasta, quer dizer que eu não estou utilizando essa substância. Ela participa de uma reação de uma maneira que ela, no final, ela é reestabilizada. Quem é isso,
Então, isso é a função de um catalisador. Então, nós vamos entender qual é a função de um catalisador. Então, questão difícil, mas é uma questão. E a outra questão que caiu ele fala sobre uma reação química e fala, foi uma questão de 2018, é uma questão que só 15, é um de menor índice de acerto, de 15%, quer dizer que de cada 6, 1 acertou. É uma questão também teórica, falando sobre qual é a função de uma substância química numa reação. Então, nosso papel é saber isso aí. Então, a gente vai estudar tudo, mas lembrando que as questões do Enem cobram mais a parte teórica. Depois a gente resolve essas questões, discute com mais tranquilidade. Show! Vamos para o meu slide. Então, agora eu quero mostrar os meus slides. Esse que é o nosso objetivo agora. Professor, slide do Jonaci. Química, físico-química. Eu marquei a aula com vocês já? Fala para mim se eu já marquei a aula com vocês depois só na segunda. Eu marquei ou não? Você tinha marcado na quinta, professor, amanhã. Quinta, amanhã, 17 horas. Isso. Show. Eu não anotei isso, não vou anotar. Sei que eu tinha marcado. Então, quinta-feira, amanhã, né? 17 horas. Só para lembrar aqui. Então, deixa eu publicar o meu... Gente, primeiro eu preciso indicar para vocês o que nós estudamos na cinética química. Né? Nós estudamos na cinética química nada mais nada menos do que a velocidade com que as reações acontecem e o mecanismo que eu consigo alterar essa velocidade. Porque algumas reações eu quero que elas ocorram, né? Então eu preciso acelerar esse processo. Mas existe também um grupo de reações que eu não quero que não ocorra, ou eu quero que elas ocorram numa velocidade menor. Demore mais tempo para acontecer. Então, eu vou usar mecanismo para dificultar que essa reação aconteça. Tranquilo para vocês? Então, nessa parte da química é a parte muito aplicável em indústria química. Então, se você for fazer engenharia química, farmácia, zootecnia, se fazer engenharia agrônoma e for trabalhar na questão de processamento de adubos, processamento de alimentos, né? Aqui o engenheiro agrônomo, veterinária também, tem uma parte da veterinária que é chamada de bromatologia, que estuda na questão da conservação dos alimentos, estuda muito cinética. Porque se eu entendo como que uma reação acontece, eu entendo quanto tempo que ela demora para acontecer e quais são os fatores que vão influenciar nessa velocidade. Então eu consigo, inclusive, prever e calcular qual o tempo de validade de um alimento. Porque vocês acham como que é calculado o tempo de validade de um determinado alimento? Eu pego e olho para a cara dele e falo, isso aqui só a validade dele é 6 meses. Não, isso é através de cálculos matemáticos, através de experimentos laboratoriais que eu consigo prever. Naquelas condições de armazenamento indicado lá pelo fabricante, é aquele tempo de validade que tem aquele alimento. Eu já estudei essa matéria bromatologia em um curso, na minha primeira graduação, e quem me deu essa matéria de bromatologia foi um engenheiro químico, e ele trabalhava na época, estou falando em 2003, ele era ex-funcionário da Ambev, algo assim. Então ele trabalhava, era o mestrado dele, fazia inclusive doutorado nessa área de conservação de alimentos. Então ele manjava muito e ele falava, a aula foi simplesmente sensacional. Cara, eu não fui para essa área, né? Mas em áreas nós temos indústria de alimentos, né? Então quer dizer que você pode também estar trabalhando nessas áreas também, pensando aí futuramente para vocês. Então, como eu disse para vocês, os fenômenos ocorrem na natureza e elas dependem de uma determinada velocidade. As coisas não acontecem imediatamente. As coisas têm uma certa rapidez, uma certa velocidade. A palavra cinética vem da química, significa movimento. Se eu tenho movimento, eu tenho velocidade. Se eu tenho velocidade, eu consigo quantificar o tempo que demora para algo acontecer, para um determinado fenômeno acontecer. Então,
Na eletroquímica, nós vamos estudar e nós vamos precisar da cinética. Na verdade, nossas constantes de equilíbrio químico parte das constantes de velocidade. Nós vamos estudar hoje, entender. Vamos estudar a partir de agora, vamos entender como que acontece. Elas partem daí. Tá? Elas partem daí. Então, eu preciso entender esses mecanismos. E eu preciso entender as teorias que nos propuseram a criar esses mecanismos, tais quais as reações acontecem. Então, aqui eu tenho dois exemplos de reações que lentas, por exemplo, a oxidação de um ferro não é uma reação rápida. Você comprar um portão ou deixar um carro ao ar livre, ele não vai oxidar de hoje para amanhã. É um processo lento. Então, existem reações, existem processos que vão durar anos, décadas, séculos, milhões de anos. Por exemplo, professor, mas você já não disse, você não fala-se que o petróleo é uma fonte não renovável, mas quando a gente estuda sobre o petróleo, fala que o petróleo surgiu de matéria orgânica e tal, não sei o quê. Sim, gente. Só que aquelas reações teve umas condições de temperatura e pressão que jamais o planeta Terra pode voltar a ter. E isso aconteceu há milhões de anos atrás. Então, para a gente, é uma reação impossível de voltar a acontecer naturalmente. Já uma explosão, por exemplo, de uma banana de dinamite, de uma pólvora, é algo quase que instantâneo. Então, eu tenho reações lentas e reações rápidas. Tá? Continuando o nosso bate-papo. Então, se eu estou falando de velocidade com que essas reações acontecem, se na cinética a gente estuda velocidade, eu preciso então ter uma fórmula para calcular a velocidade com que essas reações acontecem. E a velocidade com que essas reações acontecem, ela é calculada pela variação da quantidade de matéria de uma determinada substância. Então, quantidade de matéria. Quantidade de matéria é mol, né? Então, a variação da concentração em quantidade de matéria dividido pelo tempo. Então, quem é que vai estar aqui em cima? Deixa eu pegar um pincel amarelo para dar um contraste jumbo para a gente aqui, ó. Então, quem é que vai estar aqui em cima? Aqui em cima vai dar a minha concentração de uma substância qualquer. E essa concentração, então vou colocar assim, variação da concentração. Então, quer dizer que isso aqui tem que estar em mol por litro. Então, quer dizer que a minha unidade de velocidade média será o quê? Se meu tempo vai estar em segundos, então eu vou ter uma unidade medida mol por litro segundos. Perfeito? Então, quer dizer que eu vou ter uma variação, uma concentração em quantidade de matéria por segundo. Então, essa será a minha unidade medida para a velocidade média do que as reações acontecem. Professor, só caiu 2 questões, mas no último ano caíram. Então, em 2018 caiu, 2019 caiu. Então, quer dizer que essa banca gosta de cinética, gente. Então, quer dizer que pode ter uma questãozinha pintar lá para a gente. E, ó, nós vamos, ó, pum, acertar ela. Tá? Eu falo que cinética não é a matéria que vai entrar na minha revisão. Na minha revisão não vai cair. Não vou colocar, mas pode cair no Enem. Porque na revisão tem pouco tempo para fazer isso. Vamos ver se nós conseguimos realmente aprender aquela fórmula de velocidade média? Então, vamos lá. Seja a relação X se decompondo em 2 substâncias Y e Z, a variação na concentração em X em função do tempo é... Então, ele quer saber assim, ó, a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Aí, gente, aqui é uma questão, assim, ele quis fazer uma pegadinha, mas para nós que estamos em alto nível, essa pegadinha está de sacanagem. Porque 2 minutos, e aqui está em tempo, está em segundos. Você fala, professor, mas aqui está em segundos, aqui tá... Não tem problema. Não tem problema. 2 minutos são quantos segundos? 120 segundos. Então, ele quer saber, nesse de 120 segundos a 5 minutos, são 300 segundos. Ele quer saber nesse intervalo de tempo aqui, qual é a velocidade média dessa reação, dessa decomposição de X. Então, nós já aprendemos a fórmula, né? O que é velocidade média? Velocidade média, eu vou colocar aqui, ó, VM,
para a minha substância X. Quer fazer prova discursiva? É interessante que escreva assim, dá uma moral para a gente. Então, se tivesse o H2SO4, eu coloco VM subscrito aqui, eu coloco H2SO4, vai ser igual a variação da concentração de X dividido pela variação de tempo. Então, a velocidade média de decomposição de X vai ser igual. Nesse intervalo de tempo, variou quanto? Era 0,7 e foi para 0,4. Então, quer dizer que ele variou quanto? Ele variou 0,3. Em quanto tempo? Aí você vai colocar segundos. Não, ele está em minutos aqui. Olha as alternativas. Então, de 2 a 5 minutos, eu tenho 3 minutos. 0,3 dividido por 3, então a velocidade média com que X está sendo decomposto em substância X e Y, Y e Z, desculpa, é igual a 0,1 mol litro minuto. Eu fiz a resolução aqui também, vou colocar aqui para a gente, tá? Vou colocar aqui para vocês. Show? Galera, fala para mim se está tranquilo até aí. Tranquilaço, né? Gente, a aula não é só isso não, tá? Nós estamos aí caminhando. Vocês já viram essa matéria? Já estudaram essa matéria? Lembra essa matéria no segundo ano? Quem lembra? Ou essa matéria é algo novo para alguém? Cadê? Quem está aí assistindo minha aula? Fala para mim, por favor. Se vocês já assistiram essa matéria, se assiste. Massa, massa. Show, então. Show. Então não é nada novo. Não é nada novo. Vocês vão ver coisas novas comigo aqui. Eu tenho certeza que vão. Eu tenho certeza. E que eu vou avançar também. Eu vou calcular, por exemplo, a equação da velocidade de uma reação. Eu vou chegar nesse nível, tá? Eu vou chegar nesse nível. Eu sei que o Enem nunca cobrou, mas quem vai fazer particular, ou quem vai fazer vestibular tradicional, ou se o Enem achar que vai nos pegar de surpresa e pedir a equação da velocidade de uma reação e a gente não sabe calcular, nós vamos aprender. Então, eu vou chegar nesse nível que talvez vocês não chegaram nesse nível onde vocês estudaram. Show? Vamos. Galera, a velocidade média da minha reação, antes de eu fazer esse exercício, eu vou dar mais uns detalhezinhos para a gente. Então, suponhamos, né, assim, não obrigatoriamente essas reações deverão vir balanceadas, mas nós temos que balancear. E nós temos a equação geral da velocidade de uma reação química. Então, a equação geral da velocidade de uma reação química. Eu vou pegar essa reação como exemplo para a gente, antes de eu resolver isso aqui, tá? Depois eu apago isso aqui. Pegando essa reação como exemplo, professor, como que ficaria a equação da velocidade para essa reação? É uma equação geral, tá? Eu vou colocar todas as substâncias que apareceram nessa reação. Então, eu vou dizer assim, ó, a velocidade média da minha reação é igual a... Ela é diretamente proporcional às velocidades médias de cada um dos componentes e inversamente proporcional aos seus coeficientes estequiométricos. Professor, como assim inversamente proporcional? Então, quer dizer que a velocidade média da minha reação vai ser igual à velocidade média. Nesse caso, como ele é um reagente, ele está sendo utilizado, né? Consumido. Então, eu chamo essa velocidade de velocidade de consumo, já que ele é um reagente. Então, a velocidade média do N2O5 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, quer dizer que a minha velocidade média da minha reação é a metade da velocidade média com que é consumido o N2O5, o pentóxido de dinitrogênio.
Tá vendo? Ó, o seu coeficiente estequiométrico, onde que foi? Virou denominador. Que vai ser igual à velocidade de formação do NO2. Porém, dividido por quanto? Por 4. Então, quer dizer que a velocidade média da minha reação é a quarta parte da velocidade média de formação do NO2. Então, quer dizer que a velocidade média de formação do NO2 é 2 vezes maior, ó, 2 vezes maior, tá vendo aqui? 2 vezes maior do que a velocidade com que N2O5 é consumido. E olha para o O2. Velocidade média do O2. Eu vou colocar sobre 1? Na frente é 1, não preciso. Então, quer dizer que, descoberto uma velocidade de qualquer um dos componentes da minha reação, eu consigo determinar a velocidade de qualquer um outro, seja de formação ou seja de consumo. Eu não preciso calcular, eu não preciso ter dados de todos. Dados de um é suficiente para que eu consiga calcular o dos outros. Entenderam aqui a equação geral da velocidade para uma reação? E fala comigo se entenderam, se ficou claro que elas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais aos seus coeficientes estequiométricos? E fala comigo aqui no chat se conseguiram compreender o que eu fiz. Cadê? Ninguém? Show. Galera, visto isso, olha o que ele perguntou agora para mim agora. Olha o que ele está perguntando para mim. Sabendo que num certo intervalo de tempo, a velocidade de consumo do pentóxido de dinitrogênio é 0,10 mols por segundo, determine para o mesmo intervalo de tempo a velocidade média de formação do NO2. Então, professor, eu tenho essa velocidade aqui e quero descobrir essa. Então, quer dizer que os outros... O que acontece com os outros? Para a gente... Deixa eu pegar uma borracha aqui. Opa. Eu vou apagar aqui. Então, ele quer saber a velocidade média só de formação do NO2. Ó, eu não quero isso aqui, eu não preciso. Eu tenho isso e quero descobrir isso aqui. Então, essa parte da minha equação também não vou utilizar. Professor, então agora é só substituir? Sim, gente, agora é só substituir. Qual a velocidade média desse cara aqui? 0,1 ou 0,10, como queiram. Então, substituir aqui, ó. Ó, 0,1 sobre 2 é igual ao que ele quer descobrir sobre 4. Multiplicando cruzado. Então, a velocidade média 0,4 dividido por 2 vão ser 0,2. A unidade que ele usou aqui foi mol segundos. Entenderam? Show? Dificuldade para fazer isso? Eu acredito que não tem. Tá? Acredito que... eu acredito que vocês estão de boa até agora. Gente, lembrando que o importante dessa matéria, das poucas questões, então quer dizer que eu não posso falar com propriedade em cinética química para o Enem, porque não caiu muito, então quer dizer que ele pode cair qualquer coisa. Quando é um assunto que cai muito, eu tenho mais propriedade para dizer como que vai cair. Agora, somente duas questões, somente duas, para eu utilizar como parâmetro é muito pouco. Então, eu não posso afirmar como que vai cair. Tá claro? Eu não posso afirmar como que vai cair. Então, eu preciso aí de trabalhar tudo, tá? E eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque a gente não vai voltar nesse assunto. Eu vou mandar exercícios de... Eu não tenho uma lista de Enem, cinética, eu tenho uma lista de vestibular e de questões semelhantes à do Enem, de simulados. Então, eu vou preparar para vocês uma lista, mas lista só de Enem não tem. Fez a lista, tirou todas as dúvidas, segue. Eu fiz a resolução aqui para a gente e como vocês queiram estar utilizando. Show?
Aí, gente, para qualquer outra substância, a gente vai usar a mesma relação, tá claro? Então, nem precisa ficar muito preso a isso aqui, não. Vou passar direto, tá? Aqui também é a mesma coisa, né? Quando a gente dá aula, como vocês já viram isso, gente, se tiver alguém assim com muita dificuldade, professor, eu quero que você faça mais exercício. É porque esse slide é o mesmo slide que eu uso para todos os níveis de... Então, o aluno da segunda série do Cristo Rei, ele estuda cinética. Então, para os alunos da segunda série, eu trabalho todas as questões. No pré-uni, eu não trabalho todas. E no Enem, eu também, pré-Enem também não trabalho todos, visto que depende muito dos alunos. Então, professor, entendeu? Quer que faz essa? Professor, não quero que faça, não. Está de boa para mim, pode seguir. A gente segue. Aqui ele me deu a velocidade de uma substância, então pode cair de ele não dar o balanceamento. Então fique atento antes de fazer a equação geral das velocidades, fique atento aos seus coeficientes estequiométricos. Então ele me deu a velocidade do gás hidrogênio e ele quer saber a velocidade com que a amônia é formada. Então eu vou trabalhar com quais substâncias? Hidrogênio e amônia. Como já está balanceado, o que nós sabemos? Que a velocidade média de consumo, né, do gás hidrogênio dividido por 3 vai ser igual à velocidade média de formação da amônia dividido por 2. Como eu tenho essa velocidade, faço uma multiplicação cruzada e eu chego à minha resposta com enorme facilidade. Então ficou 0,075 dividido por 3 vezes 2. Vai dar 0,025 vezes 2, 0,05. Acabou, marca aqui letra C e um abraço, partiu. Olha só para vocês verem. Consegui fazer inclusive mental. Perfeito? Tranquilo? Não vou fazer mais equações dessas aqui, mais não, tá? Eu posso usar... Oi? Oi? Então, a velocidade média da reação é igual à velocidade média da substância dos reagentes ou produtos dividido pelo mol dele. Não, dividido pelos seus coeficientes estequiométricos. Isso. Obrigada. Show? Então quer dizer que a velocidade média da reação é inversamente proporcional aos seus coeficientes estequiométricos. O que eu quero dizer? Quanto maior o coeficiente estequiométrico de qualquer substância na reação química, maior será a sua velocidade. Daqui a pouco a gente vai ver isso no gráfico. Que questões vestibulares tradicionais traz para a gente isso, gráficos, para eu descobrir quem é reagente, quem é produto e quais são os seus coeficientes estequiométricos. Então, você está percebendo? Ó, você consegue enxergar aqui? Quem que está falando? É a Natália que está falando? É a Natália? Natália, você consegue, quando você olha para essa minha relação, você consegue enxergar que a velocidade média do hidrogênio é superior à velocidade média da amônia? Você consegue entender isso aqui? Olhando só para isso aqui, sem saber calcular, sem olhar para os cálculos que nós fizemos, consegue enxergar? E por que é maior? Porque eu precisei dividir esse cara por 3 para que essa igualdade seja estabelecida. E por isso aqui eu dividi só por 2. Então quer dizer que eu olhando para isso, eu sei que como esse cara precisou ser dividido por 3, enquanto o outro só foi dividido por 2, eu consigo saber que a velocidade média de consumo do gás hidrogênio é superior à velocidade média de formação da amônia. Por quê? Quanto maior for o coeficiente estequiométrico de qualquer componente da minha reação, maior será a sua velocidade de consumo ou de formação, quando comparada com os outros do mesma reação, tá? Essa é a parte teórica que a gente precisa ficar. Gente, é para parar mesmo se não entender, tá? Opa, vou embora. Gente, olha esse gráfico. Aqui, olha esse gráfico. Estou colocando um gráfico para vocês. No começo tinha 8, depois tinha 4. Tá vendo? Ó, tempo 0. Com 1 eu tenho lá 4. Com 2 eu tenho 2.
com 3 eu tenho 1 mol. Tá vendo como é que está o meu gráfico? Para o meu reagente, esse gráfico é o quê? É um gráfico decrescente. Então, a partir de agora, toda vez que você olhar um gráfico de concentração por tempo e esse gráfico for decrescente, que substância é essa? É um reagente. Perfeito? Quanto mais exponencial for esse decréscimo, ou seja, quanto maior for esse decréscimo, maior será o seu coeficiente estequiométrico. Então, suponhamos que eu tivesse aqui, suponhamos, o outro gráfico assim, uma substância X, eu saberia que a substância X tem um coeficiente estequiométrico menor do que 2. Tá claro? Se eu tivesse um gráfico assim, ó, mais acentuado, eu saberia que o coeficiente estequiométrico dessa substância X seria maior do que o coeficiente estequiométrico da amônia, por exemplo. Suponhamos que eu tivesse uma outra substância aqui, substância X e substância Y. Então, quanto mais atenuado, quanto mais acentuado for um gráfico, maior será seu coeficiente estequiométrico. Anota isso aí. Mais atenuado, ou seja, menos acentuado for um gráfico, menor será o coeficiente estequiométrico dessa substância na reação química. Gráficos decrescentes se tratam de reagentes. Show? Agora, olha o que eu estou fazendo de verde agora. É o gráfico do N2. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês ligam o áudio e interajam comigo. Vocês acham que o gráfico do hidrogênio será mais acentuado, ou seja, terá um crescimento exponencial maior do que o do nitrogênio ou menor? Fala para mim. E aí? O que vocês acham? Estou aguardando. Maior? Maior. Por que maior? Porque ele tem maior coeficiente estequiométrico. Nós já vimos que as suas velocidades são, né, as velocidades da minha reação geral é inversamente proporcional aos seus coeficientes. E as suas velocidades, chama assim, a velocidade de cada componente é diretamente proporcional aos seus coeficientes. Quem tem maior coeficiente tem maior velocidade. Coeficientes estequiométricos. Tá? Então, vamos colocar aqui o gráfico dele, então. Olha. Professor, agora você me deu uma dúvida seríssima. Eu não sei como que eu consigo, através de um gráfico, chegar aos nossos coeficientes estequiométricos. Gente, comigo aqui. Deixa eu apagar. Apaguei. Galera, olha só, presta atenção. Ah, outra coisa, hein? Eu sei que a gente não terminou química ainda. Eu sei que terminou química ainda, mas o tempo que o curso está fazendo, vai ter, é o tempo que vocês terão para revisar. Então, a gente vai ter um curso de revisão de química, tá? Eu vou mandar para vocês o folder depois. Revisão de química. Toda a química, tá? Revisão. Se eu vou revisar o que eu não terminei, muita coisa já fizeram. Muitas coisas. Não se esqueçam disso. Galera, olha, eu vou comparar o amarelo com o verde. No mesmo intervalo de tempo, vamos pegar aqui, ó, com 1 hora. Qual foi a variação da quantidade de nitrogênio, N2, em 1 hora? 2 mols. Show? Agora, para o hidrogênio, nesse mesmo intervalo de tempo, quantos mols que eles variaram? Ó, de 0 a 6 mols. Gente, os dois cresceram, então os dois são produtos.
Os dois são produtos. Agora eu pergunto para vocês a seguinte situação. Quantas vezes maior foi a variação do hidrogênio comparado com a amônia? Um variou 2 mols. Não tinha nada, com 1 hora eu tenho 2. Então variou 2 mols. O outro também não tinha nada, com 1 hora eu fui para 6 mols. Então variei 6 mols. Quantas vezes maior 2 é? Quantas vezes maior 6 é maior do que 2? Não são 3 vezes? Tá claro isso para vocês? Então, sem olhar para a reação, eu já sei que se eu utilizar o coeficiente estequiométrico para o nitrogênio 1, eu vou ter que usar o 3 para o hidrogênio. Porque a velocidade com que o hidrogênio é formado é 3 vezes maior que a velocidade que o N2 é formado. Que a velocidade de cada componente é diretamente proporcional aos seus coeficientes. Maior coeficiente, maior velocidade de formação ou de consumo. Professor, você falou para a gente que gráfico que decresce é reagente. Então quer dizer que esse NH3 é desse lado. Professor, qual seria o coeficiente? Não estou olhando para a equação, não. Vou olhar para o gráfico. Ó, no mesmo intervalo de 1 hora, eu tinha 8 e agora eu passei a ter 4. Variou quanto? 4 mols. Comparado à substância que tem menor variação, que é 2, 4 mols são quantas vezes maior? 2 vezes maior. Então, para a amônia aqui, eu tenho um coeficiente 2. Vocês estão percebendo como que eu chego aos meus coeficientes estequiométricos a partir do meu gráfico de velocidade, concentração por tempo? Eu quero perguntar se a pergunta é: vocês entenderam como que eu cheguei àqueles coeficientes estequiométricos analisando as variações das quantidades ou concentrações? Essa é a pergunta. Galera, e eu vou entender que o sim é que todo mundo entendeu. Não, sim não, o atraso na fala. Agora eu quero que vocês ligam o áudio para mim aí. Eu quero que vocês falem para mim aqui qual é a alternativa correta. Já que vocês entenderam, então eu trouxe para vocês uma questãozinha aí. Qual é a alternativa correta? Fala no áudio aí. A, B, C, D ou E? E aí? Fala. Não falou? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui, se tem alguém falando coisa. Ninguém falou. Breno, Anthony, Natália, Eduarda. Fala para mim aí, qual é a resposta correta desse exercício? Vamos? C? Letra C? Então, primeiro, vamos eliminar. A é o quê? É meu produto. Então, A não pode ser reagente. Eliminando, então, ó, não pode ser a letra A. Deixa eu colocar o pincel aqui. Não, opa, já foi a letra C. Então, não podia ser a letra A. Não podia ser a letra B. Então, só podia ser C, D ou E. Como? Se você analisar aqui, ó, eu tive uma variação, B e C são os meus reagentes. Então, B mais C é reagente. E A é o meu produto. Se você analisar, galera, eu tive um consumo de C maior do que um consumo de B. Então, quer dizer que a velocidade de reação de consumo de C é maior do que de B. Enquanto B variou aqui, ó, aproximadamente 0, aqui é 0,75, variou 0,25, o C variou aproximadamente, vamos colocar aqui, ó,
quase 2 vezes mais. Então, quer dizer que B e C não são iguais. Então, daria para cortar aqui a letra E. Professor, a velocidade com que B é consumido é o dobro da velocidade C? Não, C é maior. Então, sobrou para a gente a alternativa letra C. Claro que se ele quisesse precisão nos valores, ele teria que dar um gráfico. Sim, eu teria precisão nos valores. Um quadriculado com os valores. Agora, aqui ele não quer uma precisão, ele quer algo próximo do ideal. Então, mais próximo do ideal seria a letra C. Eu estou falando que a velocidade com que A é formado é praticamente a mesma velocidade com que B é consumido. Não é isso? Mesmo sabendo que A... Então, esse gráfico de B deveria estar um pouquinho mais abaixo, deveria estar aqui, né? B, para poder ser realmente isso aqui, ó, deveria estar mais ou menos 0,5 também. Mas, de todas aí, a que está mais próxima do ideal é a letra C. Anthony, e agora, Anthony? Você falou acho, não falou com certeza, mas agora, tranquilo, letra C? Não entendi. Show. Galera, nós estamos só na introdução da matéria, tá? Estamos só trabalhando com velocidade. Perfeito? Tá? Galera, tá de sacanagem pra gente aqui, né? Quem é A, quem é B e quem é C. Então, respectivamente, A. A é um produto, ó. O gráfico é crescente. Então, vocês estão vendo que a equação não está balanceada? Eu preciso balancear a minha equação. Se eu não balancear, eu não consigo fazer. Então, essa questão que nós estamos cansados de balancear essa equação aqui. Né? Então, quer dizer que o gráfico de maior crescimento, né, é o gráfico de quem? Do hidrogênio. Então, vamos colocar aqui. Então, quem teve maior crescimento é B. Então, B é o H2, enquanto A é o N2. E C é o nosso produto, é o nosso reagente, que é a amônia. Então, ficou assim, ó, N2, H2 e NH3. Está aqui a nossa alternativa correta. Não erram questões dessa, né? Não erram, né? Show? Galera, agora, a aula de amanhã, a gente vai falar sobre as teorias das colisões e vamos entender quais são os fatores que alteram a velocidade dessa reação. Então, amanhã a gente fala sobre isso. Então, amanhã a gente fala sobre teoria das colisões e quais são os fatores que alteram essa velocidade. Amanhã. Imperdível a aula. Imperdível. E na sexta-feira, nós vamos trabalhar com a equação das velocidades. A gente termina a cinética química. Semana que vem, se Deus quiser, equilíbrio químico. KC, KP, né? KA, KB. E aí a gente vai agarrar em equilíbrio químico, porque equilíbrio químico tem questão pra caramba no Enem. Gente, um forte abraço. Até amanhã. Não percam a aula, hein? Não pode faltar. Fui!